correção de ΔX de 1 para 2 vai ser igual a menos kx vezes a distância horizontal de 1 para 2. Correção ΔX 2, 0 vai ser igual a menos kx vezes a distância horizontal de 2 para 0. Correção 0, 1 de ΔX vai ser o que? Correção ΔX de 0 para 1 vai ser igual a menos kx vezes a distância horizontal de 0 para 1. Aqui, correção ΔY. Correção ΔY de 1 para 2 vai ser igual a menos KY vezes a distância horizontal de 1 para 2. A correção ΔY 2 para 0 vai ser igual a menos KY vezes a distância horizontal de 2 para 0. Correção de ΔY 0 para 1 vai ser igual a menos KY vezes a distância horizontal de 0 para 1. O que acontece? Olha só, quanto maior a distância aqui, maior o comprimento do lado, maior vai ser a correção. Então você está imaginando o seguinte, ó, quanto maior for meu lado, maior vai ser o erro que eu vou cometer nesse lado. Você está admitindo isso, tá? Por isso que é a correção proporcional aí ao comprimento dos lados, tá certo? Então, calculada essas correções, eu venho e faço o seguinte, ó, cálculo das coordenadas relativas. ΔX corrigido, ΔY corrigido. Então, cálculo das coordenadas relativas corrigidas. Eu tenho que ΔX de I para J corrigido vai ser igual a ΔX de I para J, tá? Calculado aqui, olha. ΔX de I para J é igual a distância horizontal de I para J vezes seno azimuth que de I para J corrigido, tá? Que vai ser aquele ΔX de I para J mais o que? A correção de ΔX de I para J, calculado aqui, ó, desta forma. Ou vou colocar aqui, olha só, pegando os itens anteriores, ΔX de I para J corrigido vai ser igual ao que? Distância horizontal de I para J vezes seno do azimuth de I para J corrigido mais a correção ΔX de I para J, tá? Então, lembrando que isso daqui vai ser o ΔX de I para J. Aqui, ΔY de I para J corrigido vai ser igual a ΔY de I para J mais a correção ΔY de I para J. Onde que eu encontrei o ΔY? Nesse passo aqui, ó. ΔY de I para J é igual a distância horizontal de I para J vezes cosseno do azimuth de I para J corrigido. Então, eu tenho que ou ΔY de I para J corrigido vai ser igual ao que? Distância horizontal de I para J vezes cosseno do azimuth de I para J corrigido mais a correção ΔY de I para J, tá? Então, calculei aqui as coordenadas relativas, corrigidas, tá? E agora? Agora eu vou calcular as coordenadas totais, as coordenadas absolutas, coordenadas absolutas. As coordenadas absolutas x e y, tá? Então, considerando aqui ΔX de I para J vai ser igual ao que? X de J vai ser igual a X de I mais o ΔX de I para J, o que? Corrigido. E o Y de J vai ser igual a Y de I mais o ΔY de I para J corrigido.
Tá? Então a gente vai calcular as coordenadas absolutas desta forma. X de j vai ser igual a x de i, que é o elemento anterior, mais o ΔX de i para j corrigido. O y de j vai ser igual ao y do ponto anterior, mais o ΔY de i para j corrigido. Tá? Então, este seria o último passo. Então, imagine o seguinte, eu vou pegar a figura, aqui eu teria, olha só, x de 2, tá? Vou colocar aqui, ó. X, ó, as coordenadas do ponto 1, do ponto origem, na verdade eu coloquei aqui ponto origem, um ponto origem. No caso, o ponto origem do meu levantamento foi esse aqui, ó, ponto P1, tá? Então tem as coordenadas do ponto 1. Então, olha só, eu tenho as coordenadas do ponto 1, eu quero as coordenadas do ponto 2 e as coordenadas do ponto 0. Então, x do ponto 2 vai ser igual a x do ponto 1 mais o ΔX de 1 para 2 corrigido. Y do ponto 2 vai ser igual a y do ponto 1 mais o ΔY de 1 para 2 corrigido. Calculei as coordenadas do ponto 2. Agora eu vou calcular as coordenadas do ponto 0. X do ponto 0 vai ser igual a x do ponto 2 mais o ΔX de 2 para 0 corrigido. Y do ponto 0 vai ser igual a y do ponto 2 mais o ΔY corrigido de 2 para 0. E agora o que a gente faz? Ó, eu forneci as coordenadas iniciais do ponto 1. Eu vou calcular as coordenadas do ponto 1. É uma forma de conferir. Então, x do ponto 1 é igual a x do ponto 0 mais o ΔX de 0 para 1, corrigido. Y do ponto 1 é igual a y do ponto 0 mais o ΔY de 0 para 1 corrigido. Esse x de 1 calculado tem que ser igual ao x do ponto 1 fornecido. O y do ponto 1 calculado tem que ser igual ao y do ponto 1 fornecido. Tá certo? Então, com isso, olha só, a gente termina, tá? Os passos aí necessários para poder calcular a poligonal. Só recapitulando, eu tenho aqui minha poligonal topográfica, tá? Ela tem que ser fechada, tá? Para proceder dessa forma. Eu primeiro, olha só, eu vou calcular o erro angular. Tem duas formas de calcular esse erro angular, tá? Eu vou verificar se esse erro angular é menor que a tolerância. Se for, tá ok, eu continuo com os cálculos. Distribuição ou compensação do erro angular. Então, a correção do erro angular, lembrando que a correção tem sempre o sinal contrário ao erro cometido. Então, a correção é igual a menos o erro angular dividido por n, onde n aqui é o número de vértices, tá? Neste caso, é o número de vértices da poligonal. Correção dos ângulos. Como que eu... Correção dos ângulos medidos, tá? Vou colocar aqui, ó, correção dos ângulos medidos da poligonal. Tem duas formas de corrigir. Ou eu corrijo o ângulo, ou eu corrijo o ângulo, mas na forma de azimuth. Então você vai corrigir o ângulo horizontal ou o ângulo azimutal. Se for corrigir o ângulo horizontal, o ângulo corrigido, por exemplo, o alfa 012 corrigido vai ser igual ao alfa 012 lido ou medido mais a correção. Correção calculada dessa forma. Então, se for negativo, vai ficar mais com menos dá menos, tá? Isso vai ser negativo, né? Se for positivo, significa que você errou para mais, tem que diminuir o valor angular, por isso seria menos. Se você tivesse errado para menos, o erro angular seria negativo, menos com menos dá mais, então aumentaria o valor. Ou corrigir os azimuths, sempre começando pelo primeiro azimuth que você calculou. Qual foi o primeiro azimuth que a gente calculou aqui? De 2 para 0, porque de 1 para 2 foi fornecido. Então, aplico uma correção, primeiro azimuth. Depois, o segundo azimuth que eu calculei, 2. Terceiro azimuth que eu calculei, 3. Então, é cumulativo aqui a correção, tá certo? Porque, imagine, para calcular o azimuth de 0 para 1, eu precisei do ângulo no vértice 2 e do ângulo no vértice
0. Então são dois ângulos. Para calcular o azimuth de 1 para 2, eu precisei de quê? De um ângulo, dois ângulos, três ângulos, tá? Por isso que é executado dessa forma. Depois que eu calculei os azimuths corrigidos, tá? Eu vou calcular as coordenadas relativas. Se você tiver feito a correção aqui, olha só, no ângulo, se você tiver corrigido o ângulo horizontal, você vai ter que calcular os azimuths. Então aqui já entra os azimuths corrigidos, tanto por aqui ou por aqui, você escolhe. Depois, cálculo das correções, tá? As correções nas projeções, ó. Correções das projeções, as coordenadas relativas. Correção no ΔX vai ser o quê? Menos, lembra lá a correção tem o sinal contrário ao erro? Por isso que coloco menos aqui. Menos o erro cometido no eixo X, dividido pelo perímetro, tá? Que é o caminho que você percorreu aí da poligonal. Vezes aqui, olha só, isso daqui vezes a distância horizontal. Então, isso daqui é uma constante. Então, essa vai ser uma constante vezes a distância horizontal entre os dois pontos. Então, quanto maior a distância, maior a correção. Por isso que é proporcional ao comprimento dos lados, tá? Tanto para x quanto para y. Depois que eu calculei as correções, eu vou corrigir as coordenadas relativas. Então, cálculo das coordenadas relativas corrigidas, ou das projeções corrigidas. Então, ΔX corrigido vai ser o ΔX de por exemplo, ΔX corrigido de I para J. Vai ser igual o ΔX de I para J mais a correção de ΔX de I para J. ΔX, lembrando, que a gente acabou de ver, é o que? A distância horizontal de I para J vezes o seno do azimuth de I para J, tá? Como está aqui. ΔY corrigido vai ser igual ao que? ΔY corrigido de I para J é igual a ΔY de I para J calculado no item anterior mais a correção ΔY de I para J, obtido daqui. Tá? Então você vai corrigir cada alinhamento. Então, coordenadas absolutas, x de j vai ser igual ao que? X de i mais ΔX de I para J corrigido. Então, y de j vai ser igual a y de i mais o ΔY de I para J corrigido. E eu sempre forneço as coordenadas de um ponto inicial. Nosso ponto inicial foi esse, tanto é que eu medi o azimuth do alinhamento inicial também. E a partir deles eu calculo que as coordenadas dos demais vértices. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço, até mais.